Bom dia, sou Alírio Rodrigues, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Sei que a pós-graduação de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará faz 21 anos. Queria dar os parabéns por atingirem essa maioridade. Curiosamente, 21 anos é também o tempo que decorreu após o doutoramento da Diana aqui na Faculdade de Engenharia, em 2001. Embora eu tenha conhecido a Diana muito mais atrás, creio que em 1995, durante um curso de Engenharia das Reações Químicas que dei na pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa década eu tinha uma ligação forte com a Federal de Santa Catarina, porque tínhamos uma cátedra Unitwin da Unesco e ia lá frequentemente. Antes disso, eu tinha conhecido o Célio em 1988, quando organizei um curso da NATO sobre a adsorção aqui em Portugal, e o Célio, que trabalhava na Copen, frequentou esse curso e depois foi fazer o doutorado com o Rutvan, que conheceu durante essa estadia em Portugal. Então as ligações com a Universidade Federal já vêm muito atrás. Pelo meio houve uns episódios caricatos, como por exemplo, algures em, não sei bem, 95, talvez 97, com uma banca de um estudante de graduação que hoje é professor aí na Engenharia Hidráulica e Ambiental, o Zé Capelo, em que eu comentei que ele tinha algumas asneiras no documento, e asneira no Ceará é um termo muito forte. Então, esses detalhes da língua fazem acontecer esses episódios interessantes. Depois estive aí no EBA em Fortaleza, no primeiro EBA, o Encontro Brasileiro da Adsorção, em 96. Também estive na inauguração do Laboratório de Processos de Adsorção, em 2013, e vivi em Fortaleza durante esse período de 3 anos como professor visitante. Ainda estive uns 6 meses e meio aí nessa cidade. Então a ligação com esse pessoal é bem grande. E depois fiz parte desse Advisory Board em 2016 e 2018, que foi um exercício interessante para seguir a evolução do programa da pós-graduação de Engenharia Química. E agora que vai aparecer a tese número 100, é de facto um motivo de orgulho ver que as coisas estão a evoluir bem, apesar desta pandemia e desta guerra que nos deixa deprimidos. Temos que encarar o futuro com esperança que as coisas vão melhorar. Então, parabéns ao programa de pós-graduação da UFC. Olá, eu sou a professora Raquel Giordano, sou casada com o professor Roberto Giordano, que desde 1980 é meu companheiro e meu colega de trabalho no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Primeiramente, agradecer muitíssimo a coordenadora do PPG EQUFC, professora Hilvia Aguiar, e a professora Luciana, pela oportunidade de participar desse momento tão importante deste programa. A defesa do 100º doutorado é realmente um marco importante que reafirma a consolidação de um programa
o que de resto é plenamente reconhecido já pela comunidade, né? Bem, minha interação com esse programa, ela, apesar de eu já conhecer vários docentes dele há muitos anos, professor Célio e professora Diana Azevedo cursaram mestrado na UFSCar, eu convivi com eles por conta disso. Professor Fabiano foi meu aluno de graduação, mas a ligação mais estreita se deu com a professora Luciana Gonçalves, minha filha acadêmica, e que teve a sua vida acadêmica entrelaçada com a minha durante muitos anos. Ela foi minha aluna de graduação, foi minha orientada de iniciação científica, desenvolveu um belo trabalho que, com o apoio do PPG e que UFSCar, né, já graduanda, teve apoio para ir apresentar em Viena num congresso internacional. E voltou do congresso com o prêmio de melhor pôster do congresso. Foi uma grande alegria para nós. Aí fez mestrado com o professor Roberto, mas num tema que era a continuidade de sua IC, então, na verdade, era sempre um trabalho a três. No doutorado, oficialmente, foi minha orientada, também com o professor Roberto participando. Só que ela teve que interromper o doutorado, porque prestou concurso, no meio do doutorado, prestou concurso para docente para o DEC UFC, foi aprovada e interrompeu e veio tomar posse. Ficou um tempo e daí conseguiu o afastamento e voltou para concluir o doutorado, o que foi feito em 2001. A sua tese foi agraciada com o segundo lugar do Prêmio Braskem ABEC, foi também outra grande alegria para nós três. Aí, em 2002, é implantado esse programa de engenharia química na UFC. E, felizmente, as universidades federais passaram a ter incentivos, porque elas vinham de um sucateamento grande nos últimos anos. Um desses incentivos era um edital do CNPq chamado Casadinho, né? Ele previa a cooperação entre 2 programas consolidados e um jovem, de modo a que essa cooperação alavancasse o crescimento rápido do programa jovem, né? E basicamente, ele dava recursos para deslocamentos dos alunos do programa jovem para os programas consolidados, de modo que eles poderiam desenvolver temas sofisticados que requeriam equipamentos que não tinham ainda no programa jovem. E também permitia deslocamento de docentes para reuniões e cursos de pequena duração. Teve o primeiro Casadinho, participei eu e o professor Roberto Giordano pela UFSCar, professora Maria Helena Andrade e professor César Costa Pinto pela Unicamp. Era o segundo programa consolidado do Triângulo. Tivemos uma segunda edição do Casadinho e, nesse meio tempo, em 2008, implantado o doutorado no PPG e UFC. E com nota 4, inicialmente, que é a nota mínima que um programa tem que ter para poder implantar um doutorado. Pouco tempo depois, a CAPES também faz um edital semelhante ao Casadinho, só que específico para engenharias, para os programas de pós-graduação em engenharia. Então, é chamado Pró-Engenharias. E aí, fizemos novamente um triângulo. Eu e o professor Roberto, professor Antônio Gonçalves pelo UFSCar, e dessa vez o segundo programa consolidado era o de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da UFRJ, liderado pela professora Alice Zarur. Em 2013, eu já estava na CAPES, no Comitê de Avaliação da CAPES Engenharia 2, que, entre outros,
avaliava os programas de engenharia química. E aí tive a oportunidade de acompanhar em detalhes a evolução do programa da UFC, né, deste programa. Né? Foi com grande alegria que já vi nessa avaliação ele receber nota 5. E em 2017, na segunda avaliação, nota 6. O que equivalia já a um diploma de maturidade mesmo para o programa. Então, o carinho, eu tenho um imenso carinho, então, por esse programa. Aquele mesmo carinho que você tem quando vê uma planta que você tem oportunidade de pôr um pouco do seu adubo, florescer lindamente. Assim é o programa de Engenharia Química da UFC. Parabéns a todos, aos docentes, aos discentes, aos funcionários, por essa importante conquista. Muito obrigada. Olá, eu sou Murilo Luna, sou engenheiro químico, fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFC. Atualmente sou professor do Departamento de Engenharia Química e coordeno o Núcleo de Pesquisa em Lubrificantes, no qual trabalho principalmente com modelagem e simulação de processos e desenvolvimento e avaliação da qualidade de produtos, principalmente relacionados com a indústria de biocombustíveis e com o desenvolvimento de biolubrificantes. Fui orientado durante o mestrado e doutorado pelos professores Célio Cavalcante Júnior e a professora Diana Azevedo, no qual hoje tenho o prazer de fazer parte como colega de departamento e também do programa de pós-graduação em Engenharia Química, que eu atualmente sou membro permanente e oriento alunos de mestrado e de doutorado, tentando sempre avançar na fronteira da nossa área de conhecimento, principalmente em temas relacionados a desenvolvimento de novos produtos e novos biolubrificantes, utilizando matéria-prima renovável. Boa tarde, meus colegas e os alunos da Universidade Federal do Ceará, programa de pós-graduação. Então, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, que eu conheci o programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará desde o início, né? Eu, inclusive, participei como professor em cursos de curta duração, né? E as pesquisas eu já conhecia já desde o início, através principalmente, né, do contato que eu sempre tive aí com os colegas aí, e amigos, o Célio Cavalcante e a Diana Azevedo, né? Depois aí também o Ivanildo, né, que depois chegou aí para trabalhar com vocês. E desde o início eu já percebi que era um programa com um potencial muito grande, tá, de crescimento, principalmente em termos de qualidade, porque já dava para perceber claramente que as pesquisas já tinham um fundamento muito bom. O alicerce de onde vocês partiram já era um alicerce muito seguro, né, construído com tranquilidade, né, pelos professores, né, os professores pioneiros aí da pós-graduação, e que tinha tudo para dar certo. Tá? E o doutorado também eu fiquei conhecendo, em boa parte, pela minha atividade na CAPES, né, como coordenador das Engenharia 2 da CAPES, durante um bom tempo, no qual, inclusive, eu contei com amigos aí da UFC como colaboradores na comissão, e a gente já tinha uma boa ideia, pelos dados que chegavam, né, da UFC, que o programa de doutorado estava muito bem conduzido, muito bem alimentado, inclusive, pelos contatos que o pessoal aí tinha com o exterior. Foi muito importante a colaboração, várias pessoas, inclusive do professor
vários, professor Alírio Rodrigues, né, da Universidade do Porto, teve uma participação muito importante, provavelmente ele também vai também dar um depoimento aí para vocês, e só podia dar certo. Organizar esse programa, organizou também pelo menos 2 encontros brasileiros de adsorção, né, onde foram convidados vários eminentes professores, inclusive do exterior. A gente não pode esquecer o professor Rutven, né? E com isso eles conseguiram montar um conjunto de laboratórios de altíssimo nível. Tá? Eu sou da área de adsorção, então posso falar, tá, com alguma tranquilidade, que é um grupo, o grupo de adsorção no Brasil dos melhores que se pode pensar, né? Tanto pela qualidade dos laboratórios, tá, como pela qualidade dos alunos que foram recebidos para a realização das teses de mestrado e de doutorado, e, claro, também pelas contribuições que foram feitas a partir dos resultados que foram sendo obtidos, né, com as dissertações e teses, tá, nessa evolução, aí, nessa trajetória do curso de pós-graduação. Tá? Então, eu quero desejar a vocês, né, que prossigam nessa rota, né, sempre crescente, com tranquilidade, com qualidade, e que, com certeza, a Universidade Federal do Ceará, através dos seus docentes e alunos, está contribuindo de uma maneira bastante importante, tá, para a evolução da engenharia química no Brasil. Tá? Nós sabemos que um país forte tem que ter uma engenharia forte. Tá? E o programa de engenharia de pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, aí da UFC, é um programa forte. Então, parabéns a todos pela realização da 100ª tese e um abraço a todos vocês.